E será que a terceira temporada de Euphoria pode ser boa? E nessa semana, no dia 12 de abril, no próximo domingo, às 10 horas da noite, em horário de Brasília, estreia na HBO e na HBO Max a terceira e provavelmente última temporada de Euphoria. Série que fez um extremo sucesso quando teve seu lançamento, uma segunda temporada duvidosa e depois de vários problemas de bastidores e algumas informações que saíram sobre a terceira temporada, eu estou fazendo esse vídeo falando se eu acho que ela pode ser boa ou não. Antes de começar a falar sobre isso, é bom destacar. Para quem não sabe, a terceira temporada de Euphoria vai ter um salto temporal, ou seja, ela não vai começar logo depois que a segunda temporada se encerra, logo depois da peça da Leste. Na verdade, ela vai seguir, ela vai passar alguns anos. A gente não sabe quantos anos vão passar, mas a gente já sabe que eles já passaram da faculdade, eles já estão na fase adulta. Tanto que você pode ver pelo trailer que a Maddie virou meio que alguém que cuida das pessoas agora, ela é alguém que já é quase uma empresária na área dela. Você vê que a Rue já ainda está se envolvendo numa parte das drogas. Você vê que a personagem da Sydney Sweeney, ela acabou, a Cassie, agora ela cuida do OnlyFans. Você vê que o Nate, que é vivido pelo Jacob Elord, já virou empresário e por aí vai. Você vê que eles já não estão mais naquela fase de estão começando a vida adulta, eles já são adultos. E a partir daí, vamos ver o que vai ser a terceira temporada. Bom, porque é até estranho discutir se a terceira temporada de Euphoria vai ser boa ou não. Porque para quem não lembra, quando lançou a primeira temporada de Euphoria, ela veio para cobrir a grade de Game of Thrones. Ela lançou no mesmo horário e ela tinha essa responsabilidade muito grande da HBO. Na época, você tinha atores conhecidos, mas não tão conhecidos como era hoje. E a série foi um extremo sucesso, pela forma madura que o roteirista e diretor Sam Levinson conseguia discutir os assuntos que estavam lá. Seja gravidez na adolescência, seja drogas, seja a descoberta sexual de algumas pessoas, seja bullying, não importa. Qual assunto eles colocavam a primeira temporada discutir de forma muito boa e que conversou perfeitamente com a nova geração que estava assistindo aquela série. Parece que ela conversou de maneira muito interessante. E com isso chegou a segunda temporada. A segunda temporada veio com aquela expectativa muito alta. E obviamente, a expectativa precede a queda. Porque quando você cria muita expectativa, você já espera que tudo seja muito bom. E a segunda temporada, eu não acho ela ruim como muitas pessoas acham. Mas sim, ela é bem inferior à sua primeira. E com isso já gerou um pouco de dúvida de, será que a série precisava de uma segunda temporada? Será que ela realmente consegue se desenvolver bem a partir daqui? E quando acabou a segunda temporada, além de ela não ter sido aquele amor todo que o povo teve pela primeira, ainda surgiu várias histórias de bastidores que mostrou que a série não estava, talvez, indo para o caminho meio certo. Começando com a atriz Barbara Ferrer. A Barbara Ferrer, quando acabou a primeira temporada, ela reclamou que a segunda temporada, a personagem dela não estava sendo bem trabalhada como poderia ser. Ela, inclusive, falou pro diretor que ele não gostava dessa forma dela ser a amiga gordinha do grupo, ela queria que tivesse mais destaque. O Sam Levinson não gostou dessa reclamação e a partir daí quase cortou a personagem da série, quase não existindo na segunda temporada e tendo uma das cenas mais constrangedoras da temporada, que é quando a personagem dela vai terminar com seu namorado, que é uma cena bem lamentável. Além disso, teve outros atores que reclamaram de coisas nos bastidores. A própria Sydney Sweeney e a atriz que faz a Maddie falaram que no contrato delas tinha muito mais cena de nudez entre as personagens e elas pediram para não incluir essas cenas. Elas não queriam isso, o diretor queria mais. Elas achavam que não ia fazer diferença para personagem e teve essa discussão de bastidores da segunda temporada. Ainda teve a Zendaya, que também teve algumas discussões sobre algumas escolhas e caminhos que o diretor/roteirista estava indo, sem contar que teve algumas reclamações dele como sendo um pouco abusivo nos bastidores de Euphoria. Só que isso, na época, não foi tão falado porque não foi algo que se destacou tanto. Foi algo que da Barbara Ferrer se destacou, mas os outros foi algo que só foi mencionado por eles. O grande problema, que acaba gerando a dúvida, é que a segunda temporada, você vê que já tem um problema sério de ritmo, já tem um problema sério de narrativa, você vê que o diretor já tem problemas em destacar várias histórias de alguns personagens, e nesse processo entre a segunda temporada de Euphoria e a terceira que vai lançar, ele lançou uma outra série que se destacou muito mais dos problemas roteiros que ele tem, de roteiro de escrever, os problemas também em relação a bastidores. E isso que preocupa uma terceira temporada, que faz ser dúvida se vai ser bom ou não. Pra quem não sabe, esse processo entre a segunda e a terceira temporada, ele lançou uma série chamada The Idol, também da HBO, que tinha como protagonista o The Weeknd, e também tinha a atriz Lily Rose Depp. Os dois estavam tentando fazer uma história sobre como é a vida de realmente uma pessoa famosa.
E a série, ela foi muito ruim. A forma como a história é trabalhada, a forma como as personagens femininas são trabalhadas, a forma como a fama é trabalhada, o final constrangedor, fez pra mim, The Idol, pelo menos na minha opinião, ser a pior série do ano de lançamento dela, e pra muitos uma série só ruim, mas uma série que não funcionou. Além disso, The Idol ainda teve vários problemas de bastidores, envolvendo coisas muito parecidas com o que estava sendo falado na segunda temporada de Euphoria. E agora a gente chega na terceira. E a terceira temporada, ela vem com todo esse histórico negativo. Uma segunda temporada com bastidores problemáticos, e uma temporada que não agradou os fãs como a primeira, e ainda por cima uma série no meio que quer discutir assuntos mais adultos, assuntos mais sérios, porque a segunda temporada de Euphoria, mesmo que sejam assuntos muito sérios, eles são adolescentes. Então você acaba tendo que discutir de uma forma diferente. Quando você vai para uma terceira temporada, onde eles são adultos, acaba que as discussões acabam ficando mais profundas, mais pesadas, e também mais sérias. Os assuntos acabam escalonando de uma maneira mais séria. Qual série faz isso? The Idol. Só que The Idol, você percebe que ele não teve essa maturidade para discutir ali. Então acho que essa é a primeira discussão que você tem que fazer sobre a terceira temporada de Euphoria, que é como ele vai discutir esses personagens. Como ele vai desenvolver e trabalhar esses personagens em tela. Numa série antecessor, ele teve esse mesmo fator, discutir assuntos muito parecidos, mas num outro contexto, ele não conseguiu ir bem. Óbvio, aquele poderia ser um projeto errado do diretor. Pode ser, inclusive, que a temporada de The Idol, ela tenha salvado a terceira temporada de Euphoria. Porque pode ser que deu errado a terceira temporada The Idol, ele viu que ele pode melhorar e salvou aqui. Mas eu acho duvidoso, considerando como que o diretor acaba trabalhando ali. Nos bastidores, a terceira temporada também já tem algumas polêmicas, como por exemplo, o compositor que fez a trilha se tornar marcante, uma das mais ouvidas do Spotify quando foi lançado, o Labyrinth, ele anunciou que ele não vai participar de Euphoria terceira temporada. Não por causa dos bastidores, mas ele falou que cansou da indústria como um todo, que ele cansou de tudo que envolve aquilo ali. Isso acaba gerando medo. Ele tá com medo da indústria, ele é um cara que não trabalhou em tantas produções ainda, e aparentemente não vai trabalhar. Produções, eu digo, de séries, porque ele cria suas músicas próprias, obviamente. Então, provavelmente foi alguma coisa no bastidor de Euphoria que ele não gostou muito, que ele tá querendo sair da série. O mesmo vale pra Zendaya. A Zendaya, ela acabou dando uma entrevista recente falando que ela gravou tudo a série dela em poucos meses, em um mês praticamente. Outro medo, como que vai ser a personagem da Rue? Como ela vai ser trabalhada? Como é a relação dela? A Zendaya também tem problemas com o Sam Levinson. Então, os bastidores também são muito problemáticos da terceira temporada. Sem contar que quando você lança a primeira temporada, os atores eram conhecidos, mas não tanto. Quando chega na segunda, já são mais conhecidos. Nessa terceira, os atores de Euphoria cresceram muito dentro da indústria. Pega a Sydney Sweeney, que ela é gigantesca na indústria hoje. Você pega o Jacob Elord, que estava concorrendo praticamente ao Oscar por Frankenstein agora, e cresceu muito. A Zendaya, não precisa nem falar o tamanho que a Zendaya tem. Tem a Hunter Schafer, que também cresceu muito em Hollywood. Você tem atores muito grandes envolvendo essa série. E aí, você organizar isso em tela também se torna um problema, também se torna uma incógnita. Eles voltando para uma terceira temporada, e eles mais do que isso, eles aceitando voltar, normalmente no contrato, eles pedem mais tempo de tela, eles pedem mais destaque pro seu personagem. Então, um diretor que já tem problemas de roteiro, ele tem que conciliar isso, pode ser um problema. Então por isso que eu coloco essa terceira temporada, não que ela pode ser boa ou ruim, mas como uma grande incógnita, porque tudo que envolve a série, você acaba percebendo que é problemático, o que é, você tem que colocar uma pulga atrás da orelha. Sem contar que tem duas atrizes que não voltam para a terceira temporada e que eu acho que precisava voltar. A Barbie Ferrer, que tem uma personagem que é importante para todo um grupo de amigas que está ali, e ela não vai voltar. E a Stormy Reid. A Stormy Reid é mais importante, porque ela faz a irmã da Rue. E ela é o vínculo emocional máximo da Rue. Quando a Rue está mal, o motivo dela voltar para a sanidade, pela perda do seu pai, é a sua irmã, a Dia. Quando ela está lá, é quando a Rue volta a ser quem ela é. A Storm não vai voltar. A Storm é uma atriz, inclusive, excelente. Para quem não viu outros projetos dela, pode procurar, que você vai ver que a atriz é muito boa e muito promissora. Então, por isso que eu falo que eu acho que a temporada ela pode ser boa, porque a história de Euphoria é muito boa e o mundo de Euphoria é muito interessante. Os personagens são muito ricos, você vê que as discussões são muito relevantes e os atores são muito bons, mas ao mesmo tempo, a segunda temporada, The Idol, que se envolve de bastidores, acaba me dando medo para saber se a série, como ela vai ir. Sem contar que eu considero a música do Labyrinth ao longo da série um personagem. Ele conversa muito bem com tudo. Se ele não vai estar tão presente, como vai funcionar isso? Então, pra mim, é uma série, é uma terceira temporada que eu queria estar muito empolgado. Inclusive, eu vou fazer vídeos semanais de cada episódio, porque eu gosto muito de Euphoria, mas eu tô com medo de como essa série vai percorrer. Por isso que eu falo que ela pode ser boa? Sim, mas eu não apostaria minhas fichas nessa terceira temporada. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera da terceira temporada de Euphoria? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.